Olá, boa tarde, amigos da TV 247. Estamos ao vivo, eu sou Leonardo Atush. Aqui comigo está o professor Lejane Miran, professor especialista em temas relacionados ao Oriente Médio, à Palestina e a tudo que é relacionado à libertação também dos países oprimidos, né, no Oriente Médio. Boa tarde, Lejane, tudo bem? Boa tarde, Leonardo. Prazer enorme em falar contigo pessoalmente. Somos antigos apoiadores e fãs dessa grande TV 247. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Você deu uma entrevista recente aqui para a gente, foi um grande sucesso. E hoje, Lejane, surgiu um tema muito interessante. Hoje é sexta-feira, 10 de janeiro de 2020. Hoje, enquanto eu fazia o Bom Dia 247 com meu amigo Brian Mir, ele trouxe um tema que me pareceu muito interessante, dizendo que o governo dos Estados Unidos tem uma presença muito forte do que se chama sionismo cristão, né? E eu, na minha ignorância, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar dessa expressão, não sou um especialista nesses temas do Oriente Médio. Então, ele me trouxe essa matéria aqui do site New Republic, falando sobre os evangélicos que defendem a guerra contra o Irã e se colocam como sionistas cristãos. Por isso que a gente pede para que você nos dê uma aula sobre o que é sionismo e o que é sionismo cristão. Mas antes disso, vou pedir a todos que compartilhem o vídeo, que se inscrevam no canal, porque agora teremos uma aula. Lejane, a primeira pergunta que eu te faço, o que é sionismo? Bom, Léo, quem milita no movimento de solidariedade ao povo palestino, e eu faço isso há 38 anos, desde 82, quando houve aquele massacre de Sabra e Shatila, que 4.000 palestinos foram assassinados pelas falanges cristãs direitistas sob a proteção de Israel no Líbano, né? Todos nós conhecemos isso. Você também já conhecia o sionismo. Agora, ninguém sabe, às vezes, o aprofundamento, o detalhamento dos tipos de sionismo, né? O sionismo social-democrata, que alguns chamam de socialista, o sionismo político, o pragmático. Mas o mais perigoso de todos os sionismos, Léo, é o sionismo cristão. E eu me convenço disso, já que estudo isso há um certo tempo, de uns anos para cá. O sionismo cristão, Chomsky foi um dos primeiros Noam Chomsky, primeiro que alertou o mundo do perigo desse tipo de sionismo, né? Então, falar em sionismo cristão, nós temos então que contar um pouco a história do sionismo. Mas, na verdade, o sionismo cristão é anterior ao sionismo judaico, né? Os cristãos literalistas, fundamentalistas, que, comparando com os muçulmanos da Arábia Saudita, que são fundamentalistas, a gente chama de wahhabistas, né? Eles interpretam, literalistas, eles interpretam ao pé da letra e querem uma volta ao passado. Estes cristãos fundamentalistas, eles querem voltar ao cristianismo primitivo da época de Jesus, do século I, né? Igual os fundamentalistas muçulmanos wahhabistas querem voltar ao século VII, da época que Maomé viveu, 630. Então, então o sionismo cristão ele é anterior ao sionismo. O sionismo judaico, que é o mais tradicional, que todos nós conhecemos, ele surge no Congresso de 1897, na Basileia, na Suíça, no final do século XIX, e o grande papa, o grande líder, é o jornalista e escritor austríaco chamado Theodor Herzl. Morreu novo, ele morreu com 44 anos, escreveu um livro, que é o livro de cabeceira de todos os sionistas, que é o Estado Judeu, né? Ele, então, defendia e aprovou no Congresso da Basileia, em 1897, uma proposta de que os judeus do mundo inteiro deveriam migrar para a Palestina, que é a sua terra de origem, porque Deus havia lhe prometido. Essa é uma das que a gente chama de uma das grandes mentiras que os sionistas contam para o mundo inteiro, que aquela terra é uma terra prometida por Deus. Ironia do destino, Léo, os sionistas originais, judeus, eram quase todos ateus, mas eles precisam trabalhar com o texto religioso do Velho Testamento para poder atrair essas pessoas. Lejane, quando a gente vai nos dicionários para ver o que é sionismo, basicamente é um movimento internacional judaico que defende o direito dos judeus à autodeterminação, né, e que redunda no Estado de Israel. Quando a gente vê isso, então, a gente ouve muitas pessoas dizendo o seguinte: não sou antissemita, quando são acusadas de serem antissemitas, mas sou antisionista. Por que ser antisionista se isso parece algo tão natural, né? Um povo que deseja a sua autodeterminação. Qual que é o problema que existe com o sionismo, se é que existe um problema? O
Léo, isso nós vamos entrar numa polêmica. O escritor talvez mais odiado de Israel hoje chama esse aqui, Shlomo Sand, né? A história do povo, a invenção do povo judeu, né? Ele diz o seguinte: não existe um povo judeu. E ele é professor da Universidade de Tel Aviv, então ele é judeu, ele pratica, ele fala o hebraico, etc. Mas ele nega a existência do povo. Nós aqui, militantes do movimento palestino, nós jamais fazemos isso. Não podemos nem negar o povo, não podemos nem negar a religião. Este é um assunto muito delicado e muito polêmico. No entanto, e eu soube que você foi acusado pelo Mauro de ser antissemita, eu digo assim, nós somos semitas, eu, você, nós também somos daquela mesma região, somos todos primos daqueles povos, né? Hebreus, cananeus, moabitas, amoreus, jebuseus, todo mundo ali é primo, é parente, se miscigenou, etc. Então, eu não posso ser contra eu mesmo, então jamais nós seremos antissemitas. Agora, existe o antissemitismo no mundo e nós damos um firme combate. Acontece que os sionistas do mundo inteiro aproveitam isso. Tudo que se você escrever hoje, Léo, um artigo de solidariedade aos palestinos e criticando Israel, você vai ser no dia seguinte acusado de ser antissemita. O cara que mais entende da Palestina é esse escritor inglês aqui, que é o Robert Fiske, seu colega jornalista, 40 anos ele mora em Beirute, não fala o árabe, esse livro tem 1.200 páginas, e um dos principais artigos dele é Sem Medo de Ser Antissemita. Era um artigo que ele escreve dando um cacete em Israel pelo que ele faz contra os palestinos, e aí, seguramente, o acusaram de ser antissemita. Então, nós temos que separar as coisas. Nós somos antisionistas. Agora, o problema é que... Mas eu quero pegar um ponto. Por que ser antisionista, Lejane, se o sionismo, pelo menos na definição do dicionário, é simplesmente um movimento que defende o direito dos judeus a um Estado? Qual é a razão de alguém ser antisionista? Aí precisamos ver qual é o dicionário que você consultou, quais são as fontes. Eu estou olhando aqui o Wikipédia, básico, né? Olhando definição então, para leigos, vamos dizer assim. Eu diria assim, que o movimento sionista é um movimento de uma corrente nacional judaica, que então é o judaísmo político, não tem o islã político, não tem o cristianismo político, é o judaísmo político, politizado, que tem um objetivo político. E para atingir esse objetivo político, os primeiros sionistas fizeram, então, uma aliança, que são os pragmáticos e a linha política, fizeram uma aliança com o imperialismo inglês, que era o mais forte que existia na época, para tentar criar, então, o que eles chamam do seu lar nacional judaico. Por quê? Qual que era o debate que tinha no Congresso da Basileia? Veja, não foi fácil aprovar que todo mundo, que tinha que ser na Palestina esse lar nacional. Houve a proposta de ser em Uganda, houve a proposta de ser na Amazônia, houve a proposta de ser aqui na Argentina, que já tinha alguns judeus, inclusive, no século XIX. Mas ganhou por uma certa maioria, 60%, 65%, que tinha que ser que era o único lugar que, pelo passado lendário bíblico, mas não histórico, não há comprovação histórica, e também tem outro livro que eu vou mostrar para você daqui a pouco, este era o único local que poderia atrair, então, os judeus do mundo inteiro. Só que essa proposta não vingou no mundo inteiro. Tem 7 milhões de judeus lá na Palestina e tem 25 milhões no resto do mundo, né? Os judeus não atendem. O debate que tinha era os judeus do mundo inteiro do século XIX defendiam o assimilacionismo. Olha, eu nasci na Alemanha, eu sou alemão, eu sou judeu que pratica o judaísmo, eu nasci na Inglaterra, eu sou inglês, eu não quero ir para a Palestina. Então, havia uma luta política interna. E, então, esse sionismo original, que a gente chama de sionismo político, né? Eles, então, pode-se dizer, um movimento nacional judaico, vamos dizer assim, se eu e você, politizado como nós somos, fôssemos judeus, nós seguramente poderíamos estar na linha de frente desse movimento, porque eles defendem a existência do Estado. Só que defender a existência desse Estado partindo de um princípio, de um livro bíblico que não há comprovação nenhuma de que o templo de Salomão existiu, que Davi existiu, né? que Davi com Golias, tudo é mito. Né? O maior historiador de Israel, né? Que é esse aqui, John Wright, aqui, ele, na página 108, eu cito isso em vários cursos, artigos, ele comprova, não há um líder, não há uma figura lendária do Velho Testamento que seja comprovado
em termos arqueológicos. Lejane, mas eu vou te fazer uma pergunta, porque eu vejo algumas pessoas, inclusive judeus, por exemplo, vou dar um exemplo do próprio Breno Altman, que é um judeu progressista, mas se coloca como antisionista, né? O Mauro Nadvorny, ele se coloca como judeu progressista, porém sionista. E aí eu te pergunto, o sionismo é uma forma de imperialismo também ou é simplesmente defender a existência do Estado judeu? Não vou dizer que eu não uso esse termo, que ele é imperialismo. O sionismo tem duas características, né? Ele é um movimento, né, nacional judaico, mas que precisou fazer aliança com o imperialismo para ver o seu objetivo atingido. Os palestinos, os judeus, em 1910, 1920, no primeiro censo que a Inglaterra fez, quando tinha lá o mandato britânico, que a Liga das Nações outorgou para a Inglaterra tomar conta lá pelo Tratado de Versalhes, 1920, 1919, eles então administraram a Palestina, fizeram o primeiro censo. Os judeus lá, que já estavam sob a orientação de Herzl, imigrando para lá, eram 8%. 92% eram palestinos originários ali. E isso foi crescendo até a partilha da Palestina em 1947. Então, aí Israel, o projeto de Israel original, que em hebraico é Eretz Israel, que significa o grande Israel, que vai do Nilo, do rio Nilo, até o rio Eufrates, no Iraque. Então, ele pega tudo aquilo lá. Não pensa que eles se contentam só com a Palestina, Jordânia, Síria, Líbano. Eles acham que tudo aquilo pertence, historicamente, aos judeus. E aí, só para concluir, se essa tese vinga, olha, tem que devolver para um povo a sua terra que ele, 2.500 anos atrás, ocupou. Os Estados Unidos têm que devolver a terra para os índios, Cherokee, Comanches, Apaches, né? Não é assim. A terra é de quem fica, de quem ocupa, de quem cultiva, de quem constrói casa nela. Muito bom. E agora, então, dada essa explicação sobre o sionismo, explica para a gente, então, por que existe o sionismo cristão. Se o sionismo está aqui nas definições, nas enciclopédias, como um movimento dos judeus pelo seu direito à autodeterminação e a viver num Estado, por que cristãos se colocam também como sionistas? Então, o fundador dessa corrente aí, em 1830, o nome dele é John Nelson Darby, né? Ele começou a estudar a Bíblia de tal maneira e desenvolveu certas teorias, e eu vou falar um nome aqui difícil se eu enrolar, dispensacionalismo. O dispensacionalismo é uma teoria, ele estudou a Bíblia, os códigos da Bíblia, etc. Ele, então, fala assim de 7 momentos em que os judeus, digamos, de certa forma, foram até punidos por Deus. São 7 eras diferentes, desde na maçã com Adão e Eva, o dilúvio, etc., etc., né? Sofreram certas punições, e a 7ª era, o 7º dispensacionalismo, seria agora onde todos os judeus do mundo deveriam voltar para Israel e para Jerusalém. Este seria o sinal de que a volta do Messias estaria, então, próximo de acontecer, né? E para que eles voltariam para lá? Eles voltariam para lá para se converter ao cristianismo. Não pensa que esses judeus, esses cristãos sionistas do mundo inteiro, querem fazer bonzinho para dar aquela terra. Não, é levar os judeus para lá para que eles se convertam ao cristianismo, né? Então, aí ele inventou essa tese, e inventou uma tese também do arrebatamento, né? É uma tese também que os evangélicos seguem praticamente no mundo inteiro, e essa Bíblia que foi traduzida posteriormente, né, é a mais lida pelos judeus. Então, as pessoas com notas de rodapé e explicativas passam a ter ideias de que como se aquilo fosse original do Velho Testamento, etc. Então, isso, na verdade, é um movimento político que eles criaram, né? E aí eles ajudam, então, concretamente, o sionismo político, né? O sionismo judaico. Deixa eu entender, então, Lejane, se isso é um movimento político, né? Essa ideia de que, por exemplo, se todos os judeus voltarem, o Messias voltará, todos se converterão ao cristianismo, parece uma coisa muito mitológica, de fato. Mas isso é que explica esses movimentos, por exemplo, do Trump, de botar a embaixada em Jerusalém, e essa intenção do Bolsonaro também de querer colocar uma embaixada do Brasil em Jerusalém, a consequência é essa? Não tem dúvida nenhuma. O maior sionista cristão na Terra hoje é o Donald Trump. É o grande. Mas os Bush, pai e filho,
também são, né? Um morreu, o outro está vivo ainda. São sionistas cristãos. E o nosso Brasil, Léo, é presidido por um sionista cristão reconhecido internacionalmente, guardadas as proporções, vamos dizer, intelectuais, se bem que Trump também não é lá um grande exemplo, porque um cara intelectual não lê nada a vida inteira, nunca lê um livro, né? O Bolsonaro é um sionista cristão assim, militante. Um colega dele, que foi deputado muitos anos junto com ele, que é o Marcos Feliciano, é também um grande exemplo de sionista cristão. No Brasil, hoje, o sionista cristão mais destacado, que você seguramente conhece, chama-se Bispo Edir Macedo. Ele é dono dessa Igreja Universal do Reino de Deus, inaugurou um templo ali na Zona Leste, em São Paulo, que é a réplica baseada ninguém sabe no quê, porque não dá prova nenhuma de que o templo tenha existido. Uma réplica do Templo de Salomão. E ele está se judaizando cada vez mais. Ele faz as suas pregações com aquele talit, que é o manto dos rabinos, com o quipá na cabeça e uma barba cortada no modo dos rabinos. Então, hoje, a Igreja Universal é hoje braço do sionismo cristão no Brasil, que é um braço de uma organização cristã dos Estados Unidos, que é poderosíssima, do reverendo John Hagee, que chama-se CUF, Christian United for Israel, Cristãos Unidos para Israel. 8 a 10 milhões de membros vão fazer agora, de 28 a 30 de junho, a sua 15ª conferência anual. Eles estão arrecadando dinheiro no mundo inteiro, Léo, milhões de dólares, parece que já arrecadaram 100 milhões, para reconstruir o templo. E sabe aonde eles querem? Não, termina, você ia concluir. Sabe aonde que eles querem construir esse templo? Ali na esplanada das mesquitas, em cima da mesquita da Cúpula Dourada, que é a mesquita chamada do Domo da Rocha. Olha o tamanho do conflito que se anuncia, né? Eles chamam de o Armagedon, né? Armagedon, etc. Né? Ou seja, eles querem, na verdade, construir o templo sobre uma mesquita em Jerusalém, é isso? Isso. E aí, por isso que todos os judeus têm que ir para lá para dominar Jerusalém, construindo este templo, reconstruindo o templo, é o sinal dos tempos de que Jesus voltará. O Messias ou seja, mas isso tem todo um contexto de guerra religiosa, é quase como se fosse novas cruzadas, né? Vamos dizer assim. De qualquer maneira, tem uma questão que eu queria te perguntar. Você olha para Israel, a religião predominante é o judaísmo, e o cristianismo é absolutamente minoritário. Como o governo de Israel, do Benjamin Netanyahu, olha para esses movimentos do sionismo cristão, se lá o cristianismo é tão pequeno? Não, de fato, eu estive na Palestina 3 vezes, não tem cristãos praticamente na Palestina, né? É impressionante isso. Na cidade de Jerusalém, tem algumas igrejas assim cristãs que eles dividem lá Jerusalém Velho para cuidar dos chamados templos sagrados, né? Que é a Igreja da Natividade, é o Santo Sepulcro e tal. Mas palestinos cristãos são muito, muito, muito pequenos. Agora, dentro de Israel, Israel é um Estado que diz que é um Estado democrático, Israel é um Estado teocrático, é um Estado judeu, é um Estado que defende o judaísmo e discrimina aqueles que não são praticantes da religião judaica. E um exemplo claro disso é a carteira de identidade. Todos nós temos, brasileiro, tem lá os dados, onde você nasceu, nome, pai, mãe, etc. e tal. Mas não pergunta no Brasil, em lugar nenhum do mundo, qual é a sua religião. Em Jerusalém, eles perguntam a sua religião. Se você escreve muçulmano, meu amigo, você é um cidadão de 2ª classe. Agora, Netanyahu e os sionistas de Israel sabem que os cristãos sionistas do mundo inteiro são seus aliados. Olha, Netanyahu é o mais longevo primeiro-ministro da história de Israel. Ben-Gurion governou 15 anos, ele já está 11. Mas Ben-Gurion governou picado em 3 vezes. Ele está 11, Léo, nunca saiu de lá para ir na posse de ninguém. Veio na posse de quem? Jair Messias Bolsonaro. Então, há uma aliança do sionismo lá de Israel com os cristãos do mundo inteiro. Uma aliança geopolítica. Cláudio Alves está dizendo que não existem sionistas progressistas hoje em dia. E aí eu vou te trazer uma questão. Bom, boa parte da comunidade judaica no Brasil apoiou a eleição de Jair Bolsonaro, porque existe essa aliança política. E os judeus que passaram pela experiência, né, do Holocausto, de tudo isso,
muitos deles não se sentiram incomodados em apoiar um candidato de extrema-direita que muitos veem como quase que nazi-fascista no discurso. Como que pode se dar uma aliança entre Israel e um candidato de perfil nazi-fascista? Rapaz, isso é uma coisa que eu não consigo passar na minha cabeça. Eu não fiz nenhuma pesquisa para fundamentar o número que eu vou dar para você, mas a maioria da comunidade judaica apoiou a eleição de Bolsonaro. Eu não consigo entender. Bolsonaro, todo mundo sabe, no fundo, que é um simpatizante do nazifascismo. Ele é um admirador de Hitler e tudo que Hitler fez contra os judeus. Agora, como é que pode, então, judeus apoiarem um cara que, no fundo, é um admirador? Né, ou, no mínimo, de Hitler eu não saberia dizer, mas pelo menos das ditaduras, né, das ditaduras mais sanguinárias, mais violentas. Que não seja de Hitler, mas do fascismo de Mussolini. Pois é, mas vamos compartilhar essa imagem aqui. Olha, interessante, isso aqui saiu na revista Diáspora. Bolsonaro, Israel e o sionismo cristão. Alianças eletivas e o triunfo das utopias regressivas. Numa daquelas manifestações de camisas amarelas, tinham lá bandeiras de Israel fora Sharia, Not Welcome Islam. Então, claramente, houve uma aliança entre a comunidade judaica e os protestos, junho de 2013, etc. e tal. Isso, para mim, é muito difícil de entender, porque me parecem coisas contraditórias, mas eu passo para você fazer essa análise. Eu tenho muitos amigos na comunidade judaica, os que são ateus, né, são militantes aí do movimento palestino, são do nosso lado, eles não se dizem sionistas. Mas eu tenho 2 ou 3 amigos e amigas que dizem que são sionistas de esquerda. Eu ainda estou para achar algum livro, e olha que não é por falta de ler, eu tenho muita literatura, não conheço a fundamentação como é que o princípio do sionismo, né, pode se encaixar na esquerda. Os que falam que os primeiros sionistas que mudaram para lá eram socialistas, eu não uso essa terminologia. Eles eram social-democratas, Ben-Gurion, Yitzhak Rabin, né? Shimon Peres, essa turma mais antiga. Estes caras jamais foram socialistas do ponto de vista marxista, de um mundo igualitário e tal. Eles eram social-democratas, tanto que o partido que eles construíram logo depois que proclamaram o Estado de Israel, 15 de maio de 1948, eles construíram o Partido Trabalhista Israelense, o Labor, né? o PTI. Então, eles são sociais-democratas. Eu não conheço um livro que fundamente você ser, ao mesmo tempo, sionista e ser de esquerda. Agora aqui, olha, o Carlos, você falou dessa questão do terceiro templo, né? O Carlos Patterson, que é nosso assinante, fala: construção do terceiro templo. O sionismo não visa algo a mais do que a construção de um Estado judeu? O que há por trás desse Armagedon que você mencionou, né? Eles são literalistas bíblicos. Eles, aliás, os cristãos literalistas eles começaram a ver a Bíblia como um livro histórico muito antes do que os próprios sionistas. Até porque os primeiros sionistas históricos mais famosos, eles eram ateus. Eles conheciam a Bíblia, como eu conheço a Bíblia, mas eu não sou praticante de nenhuma religião e tal. Mas eu sou respeitador de todas elas. Agora, historicamente falando, eles precisam usar esta força para atrair as pessoas. Mas, na verdade, isso falhou. O grande exemplo que eles davam, inclusive, olha, o assimilacionismo falhou. É o famoso caso Dreyfus, que você deve também conhecer, 1898, aquele oficial do exército francês que foi expulso sob a acusação de ser espião, né? Aí o grande escritor Émile Zola, né, que escreveu o Germinal, escreveu o famoso manifesto J'accuse, né? Ou seja, mostrando que isso era, de certa forma, um antissemitismo. E era forte o antissemitismo na Europa. Eu não nego isso. Aquele livro falso, banido, que está por aí, dizem que é Protocolos do Sábio de Sião, que eu recomendo que ninguém leia, porque é falso e ele foi feito na corte do czar. São livros, são textos da propaganda antisionista, né? Da propaganda antissemita. Nós não somos antissemitas. Agora, estes cristãos literalistas acreditam piamente neste texto e que Jesus vai voltar quando os judeus voltarem a dominar Jerusalém e quando, particularmente, o templo for reconstruído ali. Mas claramente isso parece, muito mais do que crença religiosa, um projeto geopolítico, né? Um projeto de ocupação. Essa que é a questão. Não tem a menor dúvida. Agora, Legênio, eu vou te fazer uma pergunta, porque o nosso tempo está chegando ao fim, é muito boa essa sua aula. Você já foi acusado de ser antissemita?
Ou você é acusado frequentemente de ser antissemita? Frequentemente não, mas fui acusado muitas vezes. Para quem escreve só no Portal Vermelho, entre 2002 e 2015, eu escrevi 600 artigos sobre a Palestina. Quem escreve muito, eu tenho 14 livros publicados, 4 são sobre a Palestina. Quem escreve muito, Léo, quem fala muito, como você é um bom jornalista, com uma ligação, assim, com esse nosso perfil, não tem como escapar de ser acusado de ser antissemita. Mas a gente tira de letra isso, porque nós somos, deixando claro, nós somos antisionistas, jamais antissemita. Nós temos amigos judeus, gostamos de judeus, defendemos a prática. O Alcorão tem uma passagem muito importante que tem a obrigação do muçulmano proteger os judeus e os cristãos, são os seguidores do livro. Quem persegue cristão ou quem persegue judeu, aqueles cortadores de cabeça do Estado Islâmico, esses caras não são nem Estado, nem são islâmicos, porque isso está contra a orientação do Alcorão, entendeu? Então, nós jamais seremos antissemitas. E você é muçulmano? Não. Você é ateu. Você é ateu. Lejane, foi um grande prazer conversar com você. Tivemos aqui uma aula sobre o que é o sionismo cristão. Vamos ter outras oportunidades. Agradeço muito. Gostaria de ficar conversando mais com você, mas agora programação, é um vídeo atrás do outro. A gente está testando um novo modelo aqui na nossa querida TV 247. Tá bom, obrigado. Um grande abraço, viu? E, para terminar, inscrevam-se, compartilhem e divulguem entre os seus amigos, porque aqui a gente tem que propagar informação e conhecimento. Lejane, até a próxima. Grande abraço. Obrigado.